Olá, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o projeto Game Criativo, mais especificamente o Game Design de jogos digitais. Os jogos digitais fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia e já são considerados ferramentas de ensino e de aprendizagem. Apresentamos a abordagem Game Criativo, que permite professores e alunos trabalharem no projeto de desenvolvimento de um jogo em sala de aula e assim aprenderem conceitos computacionais, desenvolverem o pensamento computacional e as habilidades de leitura e escrita. Vamos lá? O primeiro elemento é a história do jogo. Narra, descreve os fatos, elementos e ações que giram em torno do jogo. Nela estão presentes o lugar, o tempo, o enredo, as regras e os personagens do jogo. Dica 1. Para você escrever a história do seu jogo, que tal começar pensando pelo título? Qual o título do seu jogo? O jogo acontece em qual período, em qual tempo? Existem personagens? Quais são eles? Quais são as características dos seus personagens? Como eles se comportam no jogo? Qual é o objetivo dos personagens? Onde eles estão? O jogo se passa aonde? Qual é o cenário? Qual é o espaço? Como é o jogo? Início, meio e fim. Quais são as regras? Então tudo isso pode estar resumido na história do seu jogo. Agora nós vamos pensar no cenário. É o conjunto de elementos visuais que compõem o espaço onde se passa o jogo. É o lugar onde ocorre a história do jogo. E aí vem a dica 2. Pense em responder a seguinte questão: onde se passa o jogo? Numa floresta? No mar? Numa cidade? Num labirinto? Numa plataforma? Existe mais de um tipo de cenário nesse seu jogo? Se você for pensar em fases do jogo. Então, pense no lugar, no espaço aonde vai se passar o seu jogo. Lembre-se que existem vários tipos de jogos. Uma dica é procurar um pouco mais sobre jogos de plataforma. Cenários para jogos de plataforma. Agora vem os personagens, que são os elementos atuantes na história do seu jogo. Podem ou não interagir com o jogador. Podemos ter personagens neutros, heróis, vilões e outros tipos de personagem. Vai depender da sua imaginação. Podem ser das mais variadas formas, como pessoas, animais, seres fictícios e objetos. E agora vem a dica número 3. Pense em responder a seguinte questão: quem são os personagens do jogo? Qual o papel de cada um deles? Dando continuidade, agora vem os objetos que compõem o seu jogo, que podem ser qualquer tipo de material incluído na constituição da história do seu jogo. Podem interagir ou não com o jogador e com os personagens. E aí vem a dica número 3. Objetos podem ser qualquer coisa: pedras, árvores, bolas, obstáculos, e podem se movimentar ou não. Pense nisso. Agora vamos falar sobre as regras do jogo, que são as normas que definem o funcionamento do jogo. Podem incluir regras para elementos do jogo e para o jogador. E aí vem a dica número 4. Como os personagens devem se comportar? Quais são as regras de comportamento? Quais são as regras de pontuação do jogo? Como o jogo é finalizado? Quais as consequências caso descumpra alguma regra? É hora de pensar nas regras do seu jogo. E aí vem o fluxo. O fluxo do jogo é basicamente o caminho que o jogador ou o personagem deve percorrer até atingir o objetivo do jogo. Pode ser descrito através de um texto ou representado através de um desenho, que a gente chama de fluxograma. Para ficar mais fácil, você pode desenhar as cenas do teu jogo e faz uma setinha linkando dessa cena
vai para essa outra cena, desse momento, o personagem pode fazer esse caminho, pode percorrer esse outro caminho, e você vai criando um fluxo do desenrolar do teu jogo. E aí vem os controles e as ações. Como o jogo deve ser controlado? Através de um controle, joystick, através da movimentação de pinos. Vamos pensar. Os controles são as formas de interação entre o jogador e os elementos do jogo. Pode ser manual e pode ser um controle digital. Pense quais as ações do jogo, defina quais as ações dos personagens e como serão comandados. Essas ações e esses controles podem estar associados aos verbos pular, correr, lançar e por aí vai. O áudio são todos os elementos sonoros que compõem o jogo. Então você pode definir a trilha sonora, que é aquele som que passa o tempo todo, né, no fundo do jogo, e os sons que compõem uma ação. Por exemplo, um som de um passarinho, um som de um assobio, o som de uma bola quicando. Então a trilha sonora e os sons fazem parte do áudio do seu jogo. E para finalizar, nós vamos conhecer o catálogo de objetos, que no nosso projeto Game Criativo é uma coleção de imagens e de ações que você pode selecionar para utilizar no seu jogo. Esse catálogo é um catálogo que incentiva você a imaginar, né, como é que vai ser o seu jogo. Mas você pode manipular outros elementos ampliando esse catálogo de objetos. Para você ter acesso ao catálogo de objetos, eu vou deixar um link logo aqui abaixo. Você vai ter como material de apoio o guia do professor, o guia do aluno, o próprio site gamecreativo.com.br, o catálogo de objetos, as nossas videoaulas e as aulas online conforme a agenda que será divulgada. Esse projeto é muito importante e faz parte da minha tese de doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu espero que você se divirta, estou aqui à disposição e espero que possamos desenvolver um projeto de jogos excelentes. Tem o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Matemática Aplicada, Informática e Matemática Aplicada, da pós-graduação em Sistema e Computação, Instituto Metrópole Digital, o FESA e a Escola de Aplicação do NEI. Um abraço, até a próxima aula.